Isaías 17. Peso de Damasco, eis que Damasco será tirado e já não será cidade, mas um montão de ruínas. A cidade de Aroer serão abandonadas. Hão de ser para os rebanhos que se deitarão sem haver quem os espante. E a fortaleza de Efraim cessará, como também o reino de Damasco, e o resíduo da Síria. Serão como a glória dos filhos de Israel, diz o Senhor dos Exércitos. E será diminuída naquele dia a glória de Jacó, e a glória da gordura da sua carne desaparecerá, porque será como o segador que colhe o trigo e com o seu braço cega as espigas. Será também como o que colhe espigas no vale de Refaim. Mas ainda ficarão nele alguns rabiscos, como nos sacudir da oliveira. 2 ou 3 azeitonas na mais alta ponta dos ramos, e 4 ou 5 nos ramos mais exteriores de uma árvore frutífera, diz o Senhor dos Israel. Naquele dia tentará o homem para o seu Criador, e os seus olhos olharão para o Santo de Israel, e não atentará para os altares, obra das suas mãos, nem olhará para os que fizeram seus dedos, nem para os bosques, nem para as imagens do sol. Naquele dia serão as suas cidades fortes como os lugares abandonados, no bosque ou sobre o cume das montanhas, os quais foram abandonados ante os filhos de Israel. E haverá assolação, porquanto te esqueceste do Deus da tua salvação, e não te lembraste da rocha da tua fortaleza, pelo que bem plantarás plantas formosas, e as cercarás de sarmentos estranhos. No dia em que as plantares, as cercarás, pela manhã farás que a tua semente brote, mas a colheita voará no dia da tribulação e das dores insofríveis. Ai da multidão do grande povo que brama como bramam os mares, e do rugido das nações que rugem como rugem as impetuosas águas. Bem rugirão as nações, como rugem as muitas águas, mas ele repreenderá e fugirão para longe, que serão afugentadas como a pragana dos montes diante do vento, e como a bola diante do tufão. Ao anoitecer, eis que há pavor, e antes que amanheça eles não serão. Esta é a parte daqueles que nos despojam, e a sorte daqueles que nos saqueiam. Isaías 18. Ai da terra, que ensombra com as suas asas, que está além dos rios da Etiópia, que envia embaixadores por mar em navios de junco sobre as águas, dizendo: ide, mensageiros velozes, a uma nação alta e polida, a um povo terrível desde o seu princípio, a uma nação de medidas e de vexames, cuja terra os rios dividem. Vós todos os habitadores do mundo, e vós os moradores da terra, quando se arvorar a bandeira nos montes, e vereis, e quando se tocar a trombeta o ouvires. Porque assim disse o Senhor: estarei quieto olhando desde a minha morada, como o ardor do sol resplandecente, como a nuvem do orvalho no calor da cega. Porque antes da cega é quando já o renovo está perfeito e as uvas verdes amadurecem. Então podará os sarmentos e tirará os ramos e os cortará. Eles serão deixados junto às aves dos montes, os animais da terra, e sobre eles veranearão as aves de rapina. Todos os animais da terra invernarão sobre eles. Naquele tempo trará um presente ao Senhor dos Exércitos, um povo alto e polido, e um povo terrível desde o seu princípio, uma nação de medidas e de vexames, cuja terra os rios dividem, ao lugar do nome do Senhor dos Exércitos, ao monte de Sião. Isaías 19. Peso do Egito, eis que o Senhor vem cavalgando numa nuvem ligeira e virá ao Egito, e os ídolos do Egito serão movidos perante a sua face, e o coração dos egípcios se derreterá no meio deles, porque farei com que os egípcios se levantem contra os egípcios, e cada um pelejará contra o seu irmão, e cada um contra o seu próximo, cidade contra cidade, reino contra reino, e o espírito dos egípcios vai será dentro deles.
Eu destruirei o seu conselho, e eles consultarão os seus ídolos, encantadores, adivinhos e mágicos. E entregarei os egípcios na mão de um senhor duro e um rei rigoroso. Os dominará, diz o Senhor dos exércitos, e faltarão as águas do mar. E o rio se esgotará e secará. Também os rios apodrecerão e se esgotarão, e secarão os canais do Egito. As canas e os juncos se murcharão. A relva que está junto ao rio, junto à ribanceira dos rios. E tudo que foi semeado junto ao rio se secará, será arrancado e não subsistirá. E os pescadores gemerão e suspirarão, todos os que lançam anzol ao rio. E os que estendem redes sobre as águas desfalecerão. E envergonhar-se-ão os que trabalham em linho fino, e os que tecem pano branco. E os seus fundamentos serão despedaçados, e todos os que trabalham por salário ficarão com tristeza na alma. Na verdade, loucos são os príncipes de Zoan. O conselho dos sábios, conselhos de Faraó se embrutecem. Como, pois, a Faraó direi: sou filho de sábios, filho de antigos reis. Onde estão agora os teus sábios? Anunciem-te agora ou informem-te do que o Senhor dos exércitos determinou contra o Egito. Loucos se tornaram os príncipes de Zoan, enganados estão os príncipes de Nof. Eles farão errar o Egito, eles que são a pedra de esquina das suas tribos. O Senhor derramou no meio deles um perverso espírito, e eles fizeram errar o Egito com toda a obra, como o bêbado quando se revolve no seu vômito, e não aproveitará o Egito obra alguma que possa fazer a cabeça, a cauda e o ramo ou o junco. Naquele tempo os egípcios serão como mulheres e temerão por causa do movimento da mão do Senhor dos exércitos, porque ela se há de mover contra eles. E a terra de Judá será um espanto para o Egito. Todo aquele a quem isso se anunciar se assombrará por causa do propósito do Senhor dos exércitos, do que determinou contra eles. Naquele tempo haverá 5 cidades na terra do Egito que falarão a língua de Canaã, farão juramento ao Senhor dos exércitos, e uma chama, cidade de destruição. Naquele tempo o Senhor terá um altar no meio da terra do Egito, e um monumento se erigirá ao Senhor na sua fronteira, e servirá de sinal e de testemunho ao Senhor dos exércitos na terra do Egito. Porque ao Senhor clamarão por causa dos opressores, e ele lhes enviará um redentor, e um protetor que os livrará. E o Senhor se dará a conhecer ao Egito, e os egípcios conhecerão ao Senhor. Naquele dia, sim, eles o adorarão, com sacrifícios e ofertas, e farão votos ao Senhor e os cumprirão. E ferirá o Senhor os egípcios e os curará, e converter-se-ão ao Senhor, e mover-se-á às suas orações e os curará. Naquele dia haverá a estrada do Egito até a Síria, e os assírios virão ao Egito, e os egípcios irão à Síria. Os egípcios adorarão com os assírios ao Senhor. Naquele dia Israel será o terceiro com os egípcios, e os assírios uma bênção no meio da terra. Porque o Senhor dos exércitos os abençoará, dizendo: bendito seja o Egito, meu povo, e a Síria a obra de minhas mãos, e Israel minha herança. Isaías 20. No ano em que veio Tartã a Asdod, enviando o Sargom, rei da Síria, e guerreou contra Asdod e a tomou. Falou o Senhor pelo mesmo tempo, pelo ministério de Isaías, filho de Amós, dizendo: vai, solta o cilício de teus lombos, descalça os sapatos de teus pés. E assim o fez, indo nu e descalço. Então disse o Senhor: assim como o meu servo Isaías andou 3 anos nu e descalço por sinal e prodígio sobre o Egito e sobre a Etiópia, assim o rei da Síria levará em cativeiro os presos do Egito e os exilados da Etiópia, tanto moços como velhos, nus e descalços, e com as nádegas descobertas, para a vergonha do Egito. E assombrar-se-ão e envergonhar-se-ão por causa dos etíopes, sua esperança, e dos egípcios sua glória. Então dirão os moradores desta ilha naquele dia: vede que tal é a nossa esperança.
aquilo que buscamos por socorro, para nos livrarmos da face do rei da Síria. Como, pois, escaparemos nós? Isaías 21. Peso do deserto do mar, como os tufões de ventos do sul, que tudo assolam, ele virá no deserto da terra horrível. Visão dura se me manifesta, o pérfido trata perfidamente, e o destruidor anda destruindo. Sobe, ó Elão, sitia o medo que já fiz, cessar todo o seu gemido. Pelo que os meus lombos estão cheios de grande enfermidade, angústias se apoderaram de mim, como as angústias da que dá a luz. Estou tão atribulado que não posso ouvir, e tão desfalecido que não posso ver. O meu coração está anelante, o horror apavora-me, o crepúsculo que desejava se me tornou em tremores. Eles põem a mesa, estão de atalaia, comem, bebem, levantai-vos, príncipes, e untai o escudo. Porque assim me disse o Senhor: vai, põe uma sentinela, e ela que diga o que vir. E quando vi um bando com cavaleiros a par, um bando de jumentos e um bando de camelos, ela que escute atentamente com grande cuidado. E clamou como um leão: Senhor, sobre a terra de vigia estou em pé, continuamente de dia e de guarda me ponho noites inteiras. E eis agora vem um bando de homens e cavaleiros aos pares. Então respondeu e disse: caída é Babilônia, caída é, e todas as imagens de escultura dos seus deuses se quebraram contra a terra. Ah, malhada minha e trigo da minha eira, o que ouvi do Senhor dos Exércitos, Deus de Israel, isso vos anunciei. Peso de Duma, gritam-me de Seir, guarda que houve de noite, guarda o que houve de noite. E disse o guarda: vem amanhã e também à noite. Se quereis perguntar, perguntai, voltai, vinde. Peso contra a Arábia, nos bosques da Arábia, passareis a noite, ó viandantes de Dedadim. Saí com água ao encontro dos sedentos, os moradores da terra de Tema encontraram os que fugiam com seu pão, porque fogem diante das espadas, diante da espada nua, diante do arco armado, diante do peso da guerra. Que assim me disse o Senhor: dentro de um ano, tal como os anos de jornaleiros, toda a glória de Quedar desaparecerá. Fizeste um reservatório entre os dois muros para as águas do viveiro velho, mas não olhaste para cima, para o que o tinha feito, nem consideraste o que o formou desde a antiguidade. Vereis as brechas da cidade de Davi, porquanto são muitas, e as juntareis às águas do viveiro inferior. E será que os teus mais formosos vales se encherão de carros, e os cavaleiros se porão em ordem à porta? Mas eis que aqui a alegria, matam-se vacas, degolam-se ovelhas, come-se carne e bebe-se vinho, e disse: comamos e bebemos, porque amanhã morreremos. O Senhor dos Exércitos se declarou aos meus ouvidos, dizendo: certamente esta maldade não será expiada, até que morrais, diz o Senhor, Jeová dos Exércitos. Todos os seus príncipes juntamente fugiram, foram ligados pelos arqueiros, todos os que em ti se acharam, foram amarrados juntamente e fugiram para longe. Cidade cheia de aclamações, cidade turbulenta, cidade que salta de alegria, os teus mortos não são mortos à espada, nem morrerão de guerra. Todos os príncipes juntamente fugiram, foram ligados pelos arqueiros, todos os que em ti se acharam, foram amarrados juntamente, fugiram para longe. E vereis as brechas da cidade de Davi, porquanto são muitas, e as juntareis às águas do viveiro inferior.
Também contareis as casas de Jerusalém, e derrubareis as casas para fortalecer os muros. Assim diz o Senhor Jeová, Jeová dos exércitos. Anda, vai ter com este tesoureiro, com Seb, o mordomo. Diz-lhe, na cidade só ficou desolação, e com estalido se quebra a porta. Certamente te fará rolar como se faz rolar uma bola, em terra larga e espaçosa. Ali morrerás, e ali acabaram as águas, os carros da tua glória, o opróbrio da casa do teu Senhor. Porei a chave da casa de Davi sobre o seu ombro, e abrirá e ninguém fechará, e fechará e ninguém abrirá. Naquele dia, diz o Senhor dos exércitos, o prego pregado em lugar firme será tirado, será arrancado e cairá, e a carga que nele estava se desprenderá. E os restantes dos números dos frecheiros, os valentes dos filhos de Quedar, serão diminuídos, porque assim disse o Senhor, Deus de Israel.